Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal SciMakers. Nesse vídeo a gente vai começar a construir o primeiro projeto desse canal, que é o projeto do scanner 3D. O primeiro passo para a gente ter esse scanner funcional é descobrir como fazer a plataforma giratória girar em ângulos precisos. E nós escolhemos como solução utilizar um motor de passo junto com um driver de motor de passo, que é o DRV8825, controlado por um microcontrolador Arduino. Por que eu escolhi esse driver? Pelo simples fato de que ele é fácil de usar e eu tinha ele à mão para fazer esse tipo de atividade. Se vocês não sabem como é que funciona um motor de passo, eu vou deixar um videozinho aqui na descrição do canal e aqui no canto para vocês darem uma olhada e entenderem por que a gente está escolhendo o motor de passo para esse projeto. Quais serão os materiais necessários para a gente executar esse projeto? Então a gente vai precisar de um Arduino, a gente vai precisar de um motor de passo, a gente vai precisar de algo que controle esse motor de passo, a gente vai precisar de fio jumper para conectar o motor de passo, o drive e o Arduino. Nós vamos precisar de um capacitor de 100 microfarads, que é exigido por esse controlador de motor de passo, uma fonte 12 volts para alimentar todo o projeto e uma placa de prototipagem para montar o nosso projeto. Então vamos à estrela do nosso projeto, que é o driver DRV8825. Esse driver é legal porque ele vem nessa embalagenzinha aqui, já prontinho. Esse chip aqui é o driver, mas ele já vem numa plaquinha pronta para uso. O que ele tem de conexões necessárias? Ele tem um pino que faz ele ser ligado ou desligado, que se eu não colocar nada nele, ele já é puxado em direção ao terra, ao negativo, e isso faz com que ele esteja sempre ativo. Ele tem 3 pinos para eu selecionar que tipo de microstepping eu quero, ou seja, de micropassos para controlar. Se vocês não sabem o que são micropassos, vai estar no videozinho de motor de passo. Eu tenho um botão de reset, se eu quiser controlar, se eu quiser usar o microcontrolador para resetar toda essa placa, eu posso usar. Eu tenho um botão de sleep, se o meu projeto está parado e eu não quero ficar gastando energia e nem mandando energia para os motores de passo, eu uso o sleep. Ele tem uma entrada digital que diz o número de passos que eu quero que o motor dê, então o Arduino vai enviar informação por esse canal step. Eu tenho uma entrada para dizer a direção que eu quero girar, se eu quero girar na direção horária ou anti-horária, para poder controlar esse meu motor de passo. Eu tenho a entrada da voltagem do motor. É importante que a fonte entre por aqui para poder dar corrente suficiente para esse motor ser ativado. Eu tenho o negativo do motor. Eu tenho a conexão com o motor de passo que a gente vai usar aqui é um motor de passo bifásico, então ele tem uma fase que é dada por B, daí vai ter a conexão B1 e B2, e uma fase que é identificada por A, que vai ter a conexão A1 e A2. Ele tem um sinalizador de faltas, ou seja, se esse chip entrou em um dos seus modos de proteção, ele pode sinalizar para o meu microcontrolador que esse sistema de proteção foi ativado. E aqui eu ligo o motor do microcontrolador. O negativo do microcontrolador. Então, de forma geral, a nossa conexão vai ficar o canal e a direção ligadas no microcontrolador, M0, M1 e M2, que eu defino o número de passos, eu posso deixar ligado no 0, ou melhor, deixar ligado sem nada, e aí eu vou ter, para cada pulso que o meu microcontrolador mandar, eu tenho um passo completo do motor andado, ou eu posso fazer passos intermediários para ter uma condução mais precisa e mais suave desse motor de passo. Se eu quiser selecionar, e o exemplo que a gente vai montar vai ser selecionando, se eu quiser que o meu microcontrolador selecione o número de microsteppings que ele vai fazer, eu posso conectar esses 3
pontos no microcontrolador e aí através do microcontrolador eu decido o tamanho de microstepping que eu quero utilizar. O reset e o sleep ficam ligados no valor lógico positivo, porque aí ele não vai ficar resetando e nem vai ficar dormindo. Aqui eu ligo os 12 volts da fonte, ground da fonte, e aqui eu ligo o motor para fazer esse sistema funcionar. Esse driver exige que eu tenha um capacitor de 100 microfarads de desacoplamento aqui entre o positivo e o negativo para funcionar corretamente. Então a gente vai usar também esse capacitorzinho de 100 microfarads. Então, em resumo, como é que a gente vai conectar esse sistema? A gente vai deixar o Enable aberto para estar sempre ligado. Para controlar os microsteps, a gente vai usar 3 pinos do Arduino, 8, 9 e 10. O Reset e o Sleep vão estar ligados no mais 5 volts do Arduino para estar sempre ativo. O Steps, número de passos, será controlado pelo pino 11 do Arduino, a direção do motor pelo pino 12. A entrada de eletricidade vai estar ligada na fonte 12 volts e esse primeiro ground vai estar ligado na fonte também. As conexões de diferentes fases estarão ligadas no motor, óbvio, para fazer esse motor andar. O fault não vai estar sendo utilizado, vai estar aberto. Por enquanto a gente não vai botar, talvez depois na versão final do nosso projeto a gente use o fault para poder obter informações do funcionamento do nosso scanner. E esse ground aqui vai ser ligado no Arduino. Eu imagino que um fato importante é que eu preciso que esse negativo, terra, ground aqui, seja o mesmo que esse. Eu imagino que exista uma conexão interna no chip que conecte os dois. Mas, por via das dúvidas, na breadboard, na placa de prototipagem que a gente vai usar, eu vou conectar esses dois terras aqui, esses dois grounds, para que todo o sistema esteja no mesmo terra e as diferenças de potencial sejam lidas adequadamente para o sistema poder funcionar direitinho. Então agora nos resta construir esse nosso projetinho. Então, mãos à obra para ver se esse negócio vai funcionar ou não. Bom, nós temos aqui o sistema montado, como explicado antes, de acordo com os dos pinos descritos na apresentação desse vídeo. E agora nos resta programar o Arduino para que ele faça esse controlador que está aqui controlar o motor que está aqui. Então, como é que a gente vai fazer esse sistema de controle? Então, a gente tem aqui a tela da ideia do Arduino e nós vamos ter que primeiro incluir a biblioteca que comanda o Arduino. Além disso, a gente precisa incluir a biblioteca que comanda o sisteminha, o chip de controle do motor de passo. O chip de controle do motor de passo, não existe a biblioteca específica para o DRV8825, então a gente vai usar de um análogo que é o A488, que vai fazer a mesma coisa. Eu preciso definir aqui o número de passos que esse meu motor tem. Eu sei pelo datasheet dele que para dar uma volta completa ele precisa de 48 passos, porque ele tem um passo de 7,5 graus. Então 360 graus dividido por 7,5 vai dar 48. Então eu preciso de 48 pulsos para fazer ele dar uma volta inteira. Então eu vou definir aqui, isso é exigido para trabalhar com essa biblioteca, o número de passos que esse meu motor utiliza.
Agora eu preciso definir os pinos. É sempre de bom tom ir comentando o código. Então, se eu botar 2 barras e botar um comentário depois, eu vou saber e outra pessoa vai saber para que significa. Então, eu vou colocar aqui, define número de passos para uma volta completa. E agora eu preciso configurar os pinos. Lembrem-se que eu conectei diferentes partes desse controlador de motor de passo em diferentes pinos do meu Arduino. Então aqui, definição da pinagem. Eu preciso definir o pino da direção. E o pino da direção a gente estipulou que é o pino 12. O pino que manda o comando para o step é o 11. O pino que comanda o M0, que aqui eu tenho que chamar de MS1, que é o equivalente do controlador de motor de passo A4988. Então no DRV a gente tem ele como sendo M0, mas aqui é MS1. Então pino 8. O MS2, que equivale ao M1, é o pino 9. E o MS3, que corresponde ao M2, é o pino 10. E agora aqui eu vou criar o objeto motor, né? O meu motorzinho vai ser criado agora aqui. Então, A4988 Stepper. Vou chamar o meu motor de Stepper. E aí eu vou abrir parênteses para inserir as configurações. Número de steps. Direção, com a pino que controla a direção. Pino que controla o step, o MS1, MS2 e o MS3. Assim, a biblioteca que normalmente está controlando aqui o meu Arduino, que está controlando o meu chip de controle de motor de passo, vai saber que esse motor usa 48 passos, porque eu defini aqui em cima. O pino para controlar a direção é o 12, o pino para controlar os steps é o 11, o pino para controlar MS1 é o 8, MS2 é o 9, MS3 é o 10. Então agora está configuradinho. E eu preciso dizer para esse sistema o que eu quero que ele faça. Então aqui dentro do setup eu tenho o que o código do Arduino vai executar uma vez. O que eu quero que ele execute uma vez? Eu quero que ele inicie o meu stepper motor, o meu motor de passo, uma vez. Então, stepper.begin, de iniciar, e eu vou dar alguns parâmetros para ele. Quais parâmetros? O número de rotações por minuto que eu quero. Então, digamos que agora eu vou botar 60 rotações por minuto, ou seja, uma rotação por segundo. E eu quero que ele use um microstepping de 1 sobre 32. 1 dividido por 32 dá 0,03125. Então, agora sim ele sabe que eu quero que ele use a maior resolução possível de passos. Aqui no void loop a gente vai colocar o que a gente quer que o Arduino faça repetidamente. E o que a gente quer que ele faça repetidamente é fazer o nosso motor rodar para a gente testar se está funcionando. Então eu vou pegar o meu objeto que é o stepper, vou botar uma ordem que é rotate, de rodar,
e vou dizer quantos graus eu quero que ele rode. Nesse meu caso, eu quero que ele rode 360 graus. Depois disso, eu vou querer que ele espere 1 segundo, então 1000 milissegundos, antes de reiniciar o código. Vamos clicar aqui em compilar para ver se eu não esqueci nada e se ele está ok. Vou salvar aqui no meu projeto de 3D Scanner. Algo está faltando. Tinha que estar entre aspas. Vamos ver aqui onde é que eu me enganei. Aqui não é uma vírgula, aqui é um ponto. Bom, compilou direitinho, vamos carregar ele lá no Arduino. Então, para carregar no Arduino, eu uso aqui o botão carregar. Se tudo é ok, a gente vai ver as luzinhas piscando ali. Vamos de novo para vocês verem. Tá carregado. Se tudo tiver certo, eu vou ligar a entrada energética externa aqui e esse motor de passo vai girar 1 giro por segundo, né? Então ele vai dar 1 giro, vai esperar, vai dar mais 1 giro. Vai esperar 1 segundo, vai dar mais 1 giro. Será que chegamos lá? Vamos ver se funciona. Está girando, esperando 1 segundo, girando de novo. Se eu for aqui no código agora e dizer que eu quero que ele gire 10 vezes mais rápido que isso e colocar 600 RPM, atualizar o código, agora ele gira bem rapidinho. Se eu quiser que, em vez de 360, ele gire 720, atualizo o código e agora ele vai girar um pouco mais. Dá 2 giros e para. Depois a gente vai começar a aprimorar esse código e adicionando formas de interagir com ele para comandar o nosso motor de passo da plataforma do scanner. Mas a princípio a gente tem um sistema que está funcionando para controlar o motor de passo. A vantagem do motor de passo é que ele tem rotações precisas. Vou diminuir aqui para o mínimo dele, que é 7.5. Vamos ver se ele vai aceitar. Não sei qual é o estado geral desse motor. Notem que agora ele mexe 7.5 graus e para. Então eu tenho um controle preciso do posicionamento da minha plataforma, porque eu tenho um motor de passo. E eu posso definir o quanto eu quero que ele gire. Se eu quiser usar 75, que é 10 vezes isso, atualizar, ele vai girar 75 e vai parar. Por isso que o motor de passo é ideal para essa nossa aplicação de controle da plataforma. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deem um like, se inscrevam no canal para receber as atualizações desse projeto e também eu já vou começar a postar um novo projeto que eu estou iniciando, para que vocês também possam acompanhar. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!